Olá, pessoal. Estamos aqui para estudarmos mais uma vez língua portuguesa. Como estão vocês? Bem? Desejo que sim. Espero que tenham tido um ótimo final de semana. Nós vamos estudar hoje gênero do substantivo. Nós já estudamos a formação do substantivo, simples, composto, primitivo, derivado. Vimos a classificação do substantivo em próprio, comum, abstrato, concreto, coletivo. Vamos estudar hoje o gênero do substantivo, tá certo? O gênero do substantivo, nós temos masculino e feminino, mas vamos iniciar com o masculino. Para identificarmos o substantivo do gênero masculino, geralmente colocamos os artigos o, os ou e uns. Alguns livros, alguns gramáticos dizem que as palavras terminadas em o são palavras masculinas. No entanto, isso é de modo geral. No entanto, nem todos que terminam com o são do gênero masculino. Entende? Ou, pelo menos, o gênero masculino não só tem palavras terminadas em o. Vejamos alguns aqui, terminando em o. O menino, o livro, os homens. Os grafites não termina em o, mas é uma palavra masculina. Um caderno, uns lápis. Lápis, eu não digo a lápis, eu digo o lápis, então é uma palavra masculina, tá certo? Está no masculino. Observação. Alguns substantivos masculinos não terminam em o. Exemplo, nós temos boi, homem, duque, frade e etc. Tem muitos outros. Vejam que, por exemplo, bode termina em E, frade termina em E, duque termina em E, homem termina em M, não é? Boi termina em I. Mas são do gênero masculino. Por quê? Porque se eu colocar o O antes dele, eu vou identificá-lo, que é do masculino. O boi, o homem, o duque, o frade, etc. Eu não digo a homem, a boi, não. O boi, o homem. E o feminino? O feminino, para nós formarmos o feminino dos substantivos, geralmente trocamos a terminação O por A, certo? Geralmente, de modo geral. Vamos ver uns exemplos aqui. Eu fiz uma pequena tabela masculino, feminino. Menino, troco o O por A, fica menina. Tio, troco o O por A, fica tia. Primo, troco o O por A, fica prima. Aluno, troco o O por A, fica aluna. Mas alguns substantivos possuem feminino com palavras completamente diferentes. Vocês vão ver isso na página 64A do livro integrado. Eu botei vide página 64A, ou seja, vejam, certo? E vocês vão ver que tem palavras diferentes. Por exemplo, qual é o feminino de homem? Mulher, não é homena. Não é homem, mulher. Boi, eu não vou dizer boia, eu vou dizer vaca. Veja que diferença de boi para vaca, não é? Não basta eu trocar só o O por A. As palavras são diferentes. Isso desde a origem da língua portuguesa. Tá certo? Mas vocês vão ver essa lista no livro de vocês. Prestem bem atenção aqui. Tá certo? Vamos conhecer outro gênero. Substantivo como estudante, dentista, servente. Nós usamos tanto para o masculino como para o feminino. Para identificarmos o gênero dessas palavras, se está sendo usado para mulher ou para homem, para o masculino ou para o feminino, quando nós colocamos antes dele o artigo o ou a. O estudante, eu sei que estou me referindo a o gênero masculino. A estudante, eu estou me referindo ao gênero feminino. O dentista, a dentista. O servente, a servente. Esses substantivos são chamados de comum de dois gêneros ou comum de dois. Tá certo?
Tanto faz você dizer comum de dois gêneros como comum de dois. Ainda há outros substantivos que têm a mesma palavra, tanto para o masculino como para o feminino. E o artigo, eu não vou trocar o artigo, é um só para os dois gêneros. Por exemplo, a criança, a testemunha. Eu digo, Adriele é uma criança, o artigo indefinido uma é feminino. Tudo bem que a Adriane é menina, mas eu uso o mesmo artigo feminino para o masculino também. Eu digo, Ítalo é uma criança. Então, Ítalo é menino, mas o substantivo criança, ele e o artigo não mudam nem no masculino nem no feminino. Adriele é uma criança, Ítalo é uma criança. Ele é a testemunha do caso. Ela é a testemunha do caso. A palavra testemunha também é usada no masculino e no feminino com o artigo a. A palavra não está aqui, mas eu vou dizer para vocês um exemplo. Vítima. A vítima. Ele é a vítima da confusão. Ela é a vítima da confusão. A palavra vítima também. A cadáver. O cadáver, sempre para masculino ou feminino. O cadáver dela, o cadáver dele. Certo? Não tem, eu não troco o artigo nem a palavra. Não vai ser a cadávera, nem a cadáver. O cadáver não. Os dois são cadáveres, certo? No feminino, a palavra cadáver é masculino, tanto para o feminino quanto para o masculino. E feminino são as mesmas palavras, a mesma palavra. Chamamos esse tipo de substantivo quando é usado a mesma palavra e o mesmo artigo para o masculino e para o feminino de substantivos sobrecomuns, ou substantivo sobrecomum, tá certo? Sobrecomum, tá bom? Há ainda um outro tipo de substantivo, que não está no livro integrado, mas está na gramática. Há um outro tipo de substantivo, qual se refere a animais, e que nós acrescentamos as palavras macho e fêmea após o substantivo, caso não haja uma palavra para diferenciar o masculino do feminino. Por exemplo, cobra macho, cobra fêmea. O substantivo é cobra, então depois de cobra eu escrevo macho e escrevo fêmea, se caso a cobra for fêmea. E se caso a cobra for macho. Eu não vou dizer cobra e cobro, não. Cobra macho, cobra fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Não é jacaroa, não é jacareia, certo? Minhoca macho, minhoca fêmea. Eu não vou dizer minhoca e minhoco, de jeito nenhum. Então, para esse tipo de gênero, de substantivo, nós temos a palavra macho e fêmea para colocar após o substantivo. Esse substantivo nós chamamos de epicenos. Epicenos, certo? Reforcem. Nós temos agora aqui as atividades, onde vocês vão reforçar o que vocês aprenderam. No livro integrado, vocês vão trabalhar na página 64B e 66A. Aprendendo um pouco mais na 66A, tem uma parte lá que é aprendendo um pouco mais. Então, vocês vão fazer as tarefas 1 e 2, certo? E a página 67A e B até o terceiro quesito, no livro integrado. Na gramática, vocês vão estudar as páginas 60 e 61 como um reforço. Vocês vão reforçar o que vocês aprenderam, reforçar o conteúdo e fazer a tarefa nas páginas de 62 até 64. E o livro de caligrafia, que também tem esse conteúdo, veja quantos reforços você está tendo, da página 43 a 45, tá certo? Sucesso para vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Continue se cuidando. Breve estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Um grande beijo em seus corações. Amo vocês.